semana do tempo comum, a liturgia traz grandes ensinamentos para nós, nesta missa especialmente da saúde, quando nosso coração se enche de alegria e de esperança. E é por isto que na Bíblia diz: a esperança não engana, não mente, não desaponta. É o amor de Deus em nós derramado pelo Espírito Santo. Pedimos que o Espírito Santo venha ao nosso encontro, que o Espírito Santo penetre nosso ser, nosso coração, que nos encha de alegria e de esperança, que tenhamos a juventude em nossa alma, que o nosso coração esteja realmente fecundo. E um coração fecundado pela ação do Espírito Santo é capaz de amar, de ir além do que nossos olhos enxergam. O trecho de Mateus narra o episódio em que Jesus liberta 2 homens possuídos por demônios na região dos Gadarenos. Os demônios, reconhecendo Jesus como filho de Deus, temem sua chegada e pedem para entrar numa manada de porcos que acabam se afogando no mar. A população local, mais preocupada com os animais do que com a libertação dos homens, pede que Jesus se retire. Isso acontece muitas vezes com a gente. Em lugar de acolher aquela pessoa que está chegando, desprezamos, abandonamos, aniquilamos, fulminamos só com um olhar. Quantas vezes um olhar diz tudo, destrói, aniquila. Um olhar diz tudo. Quando nós lembramos dos nossos pais, quem é mais ou menos da minha época vai lembrar disso. O pai e a mãe olhavam, já a gente sabia aonde que tinha que se situar. Hoje em dia os filhos mandam nos pais. Hoje em dia é difícil a educação cristã, mas nós precisamos discernir o que convém. Para colaborar com o reino de Deus, precisamos buscar o bem. Precisamos colocar Ele nos devidos lugares. E Ele ocupa o devido lugar, porque Ele já nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sozinho você não consegue chegar lá. Todos precisamos estar unidos, fortalecidos, encorajados na fé, buscando nosso crescimento espiritual. E por isso que Ele mostrará a salvação que vem de Deus. A salvação só se encontra em Deus. Com Deus a nossa vida já é difícil. Imagina sem. Como é que conseguem pessoas caminhar sem Deus? Sem o perdão, sem o amor, sem a graça santificante, vivendo no egoísmo, na soberba, na autossuficiência. Quantas pessoas em depressão, encontramos situações adversas todos os dias. Por isto que precisamos buscar esvaziar-nos de si. Jesus Cristo esvaziou-se de si, tomou a condição de servo e se uniu a nós, exceto no pecado, para nos mostrar a importância e necessidade da graça, de vivermos no prisma do amor. Assim como aquele endemoniado que vivia no meio dos túmulos, muitos de nós ainda nos deixamos escravizar. Pare um pouquinho e pense as suas escravidões. Aonde você está preso? Em um casamento insatisfeito, em uma família que não funciona, em pessoas divididas, em fofocas, angústias, maledicência, tantas dificuldades que muitas famílias vivem e atravessam. Precisamos ser íntimos de Deus para nos libertarmos da escravidão dos vícios, do pecado, as coisas da morte. Dias atrás, quando estávamos no cerco de Jericó, meditávamos e refletíamos. É necessário esvaziar-se, colocar realmente Cristo no devido lugar.
e esvaziados de si, preenchermos das coisas que realmente tenham sentido, porque nossa vida tem sentido quando pomos a confiança em Deus. Não reconhecemos a Deus como nosso Pai e provedor. Persistimos em lutar com armas que, ao invés de nos libertar, são como algemas. E tantas pessoas hoje ainda estão acorrentados em seus vícios, na pornografia, em seus vícios no celular, em seus vícios no jogo de futebol, em seus vícios no cigarro, na bebida. Tantas escravidões hoje nós poderíamos numerar, no sexo, tantas escravidões que muitas vezes nos deixamos levar. É necessário examinar a nossa consciência. Somos curados e libertos para amar e cultivar relacionamentos saudáveis a partir de nossa casa, de nossa família. Por isso, mais do que temer o demônio, devemos confiar em Deus. Não tenha medo dos mortos, tenha medo dos vivos. Não tenha medo daqueles que já partiram, reze por eles. Reze pelas almas do purgatório, esteja em constante oração, em intercessão. Mas nós precisamos realmente colocar Deus no devido lugar. O coração cheio de Deus não mente. Coração cheio de Deus não engana os outros. Um coração cheio de Deus é capaz de amar, é capaz de ser solidário, de viver a esperança, de crescer em santidade, de buscar a cada dia o crescimento, de ter maturidade, de estreitar os laços do amor, de acolher aquele que chega, de se colocar no lugar do outro. É isto que a palavra hoje nos oferece. Os mortos que hoje nos cercam são o orgulho, a autossuficiência, o egoísmo, o amor próprio, o desânimo, o medo que está consumindo você, a depressão. Tantas pessoas, tantos jovens no meio de nós que se cortam os pulsos, tantas tatuagens, tantas coisas negativas que vão aparecendo no dia a dia, e a gente como que não deixa a ficha cair. É o momento para interceder. Que nós façamos desta nossa celebração um momento de intercessão, de aproximar-nos de Deus. Por isso convido vocês, venham aqui, vamos subir ao altar do Senhor, vamos nos colocar nas mãos do Senhor, pedindo a Ele que derrame bênçãos e graças sobre nós. Nós que estamos carentes, nós que precisamos do seu amor, da sua graça.